Deu tilt? A gente explica. Esse é o podcast de ciência e tecnologia do UOL. E eu sou Ricardo Cavallini. Vamos conversar? Olá, eu sou o Cava e hoje nós vamos falar sobre programação para crianças e adolescentes. Será que a gente precisa ensinar programação para essa molecada? Será que seu filho vai ser o próximo Bill Gates? Será que isso é o novo inglês? Eu tô aqui com a Paola Salmona Ricci. Ela fez mestrado na Columbia University em Tecnologia Educacional e Mídia, fez pós-graduação em Infância, Educação e Desenvolvimento Social no Instituto Singularidades, foi pesquisadora da Snow Day Learning Lab, formada em Estudos Urbanos e Sustentabilidade pela Universidade McGill, no Canadá, e é professora da Avenues, aqui em São Paulo. Paola, bem-vinda. Obrigada. Me conta uma coisa, eu vi que você tem uma pegada muito forte de tecnologia, de makers também, no trabalho que você tem feito. Me conta, como é que você caiu nessa história? Como é que eu caí nessa história? Eu trabalho com educação há muito tempo. Na verdade, essa história com tecnologia é mais antiga. Eu me formei em 98, que foi bem um momento de boom da internet. Me formei em meio ambiente e urbanismo. E aquele pânico, ai meu Deus, será que eu vou conseguir um trabalho? Foi pré-bolha isso, né? Pré-bolha. E aí foi isso, era o começo da internet, eu falei, eu preciso aprender sobre essa tal da internet. Fui fazer um programa intensivíssimo de design para a internet. E nessas, obviamente, aprendi um pouco de programação, porque na época a gente só fazia site do zero, né? Sabendo trabalhar com HTML. Isso foi em 98, então era HTML. HTML. Que tinha de mais pesado na época, acho que era Java. JavaScript, né? Então, meu interesse talvez por programação, a primeira vez que de fato eu tive mais contato com programação foi nessa época. E aí eu pensei, tinha um interesse de trabalhar com meio ambiente e comunicação. Sempre gostei muito de comunicação e educação, óbvio. Aí acabei voltando para o Brasil, trabalhei um tempão com consultoria nessa área de ambiental e urbana, e minha mãe tinha uma escola de educação infantil e acabei na escola, aquelas coisas que acontecem na vida para dar uma força, 6 meses, fiquei na escola 10 anos e era uma escola pequena, bilíngue, e a gente meio virou a escola do avesso, e o foco da escola tinha um foco muito de aprendizagem por projeto, aquela coisa super experimental, muito inspirada em Reggio Emilia, que é essa cidade incrível na Itália que tem uma abordagem super interessante que vem sendo pesquisada há décadas, né, por Harvard e tal. Então, a gente estava aqui em Pinheiros, começou esse boom imobiliário em Pinheiros, a gente acabou tendo que mudar de casa uma vez, a mesma coisa aconteceu com outra casa, fechamos a escola. E nesse momento que a gente fechou a escola, tinha uns pais da escola que estavam abrindo uma dessas primeiras escolas de programação para criança, que era a Mad Code, que foi vendida depois e tal. E eles me convidaram para participar desse time que ia montar a escola. Era uma escola de coding. E aí, voltei dessa pesquisa toda, eu falei, gente, muito mais interessante a gente fazer uma coisa mais maker, o coding ser parte da história. Tipo, vamos fazer um ateliê de arte coding. E aí não fazia tanto parte do business plan, aí eu acabei saindo e criando o Instituto Catalisador para trabalhar especificamente com educação maker. Na verdade, as crianças na educação infantil são, né, makers de muitas formas, elas estão constantemente inventando, criando, construindo. Sim. Abrindo os controles remotos em casa. E aí foi isso, eu comecei a pesquisar mais, foi bem na época que eu estava fazendo a pós, comecei a pesquisar programação e educação e, obviamente, me deparei no movimento maker na educação, em toda a pesquisa que o Paulo Blickenstein estava fazendo, o pessoal do MIT Media Lab no Lifelong Kindergarten, no Scratch. Comecei a me inteirar de tudo isso e na minha cabeça, simplesmente ensinar programação para crianças de forma descontextualizada não fazia sentido nenhum. Uhum. Por que aprende programação? Né? Na tua opinião, por que é relevante aprender programação? Tem a ver com dar suporte para as crianças conseguirem se desenvolver com uma confiança criativa. Então, elas conseguirem se entender como agentes criativos no mundo e elas conseguirem se entender como designers do mundo também, nesse sentido de conseguir olhar o mundo, olhar tipo um ar-condicionado que está na frente delas, um computador, um telefone, e conseguir enxergar além dessa caixa preta. Esses códigos todos são linguagens que as crianças precisam aprender para elas estarem inteiramente possibilitadas a, de fato, serem esses agentes criativos no mundo. Não é simplesmente mais
uma habilidade, não é simplesmente mais uma ferramenta, né? Eu acho que a gente precisa, como educadores, como pais, como cidadãos, eu acho que a gente precisa se preocupar com a educação integral das crianças. Como é que elas vão se desenvolver de forma integral e aprender, né, o que elas precisam aprender para ser quem elas gostariam de ser nesse mundo desafiador, né? Tá, então, agora o que você está falando tem a ver com autoconfiança, tem a ver com não ser mais passivo, ser mais ativo, entender que elas podem mudar o mundo à volta delas, mas tem a ver também com o mercado de trabalho, que é uma preocupação de muitos pais. Claro. Mas eu acho que uma pessoa inteira, né, que se entende como um agente ativo no mundo, que consegue enxergar além dessas caixas pretas, consegue se enxergar, bom, se isso foi desenhado, pode ser redesenhado, e eu posso fazer parte desse grupo que redesenha o mundo, claramente isso faz sentido no mercado de trabalho, principalmente num mercado de trabalho tão incerto quanto vai ser daqui para frente. Eu iria além. Eu percebo muito que quando eu fazia os cursos e tudo, seja para criança ou para adulto, a gente percebia muito que absolutamente tudo ao nosso redor é medíocre, né? Tudo pode ser melhorado. Medíocre não no sentido pejorativo, no sentido de que foram feitas para uma massa, numa mediana, enfim, não foram feitos com características para realmente atender a alguns requisitos. E quando você começa a olhar, absolutamente tudo à nossa volta pode ser melhorado, né? Uma cadeira, uma mesa, um ar-condicionado, uma TV, enfim. E aí isso tem uma pegada muito forte com a história de mercado de trabalho, de inovação, de poder resolver problemas novos, seja empreendedorismo ou intraempreendedorismo dentro da empresa que esse cara está trabalhando, enfim. Então isso é muito forte também, né? Eu concordo 100% com o que você falou. Eu acho que uma coisa que a gente tem trabalhado muito na Avenues e no Catalisador é a ideia das crianças realmente, desde pequenas, assim, desde do G5, crianças com 5, 6 anos, começar a trabalhar muito a ideia do usuário, né? O que realmente... Por que a gente vai desenhar isso e por que a gente vai desenhar isso assim ou assado? Qual que é a real demanda, né, do seu cliente, ou não precisa ser cliente, da pessoa para quem você está desenhando, ou qual é o real problema? Então, delas, desde pequenas, realmente exercitarem essa empatia, né? Esse olhar para o outro atento e realmente perceber, mas qual é a demanda? O que precisa ser resolvido? Qual é o problema? Então, obviamente, aprender programação nesse contexto é poder levar essas resoluções de problema, pensando atentamente no usuário, para um lugar mais sofisticado. E elas se sentirem realmente empoderadas nesse lugar de criação. Do mesmo jeito que, né, um lápis pode fazer a gente fazer tantas coisas, mas um martelo também, um papelão também, uma madeira também, e saber programação também, muito. Como educadora e como mãe, ao mesmo tempo que eu acho a tecnologia incrível de muitas formas, como instrumento de criação, como ferramenta para o cotidiano, para tudo mais, muito interessante, mas eu também acho que tem muita coisa que as crianças precisam desenvolver e que, infelizmente, a gente tem essa questão da tela ser uma coisa que é esse lugar de encantamento que acaba tirando muito tempo das crianças de coisas que elas também precisam desenvolver muito. Tem a relação também com o fato da gente entender que existe a tecnologia que aprisiona, né, a nossa mente, assim, a gente como passivo, a gente está consumindo aquilo passivamente, e também tem a tecnologia que permite que a gente crie coisas novas. Sem dúvida. Né? Quando a gente fala você falou de programação, de Scratch, quando a gente fala de impressão 3D, enfim, a gente tem muitas outras tecnologias que é diferente de você falar do iPad ou da lousa interativa, que são tecnologias que podem ajudar a gente a trabalhar a criatividade e outras coisas. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem o uso passivo da tecnologia, que eu acho que é um problema, e o uso muito mais ativo da tecnologia. Mas mesmo na tecnologia que pode ser usada para criação, eu acho que tem que ter um espaço na escola, tem que ter um espaço na educação também para o analógico. Tem uma frase de um pesquisador sobre brincar que eu gosto muito, que ele fala que a natureza das coisas precisa ser sonhada com as mãos. Esse pesquisador é o Gandhi Piorsky. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que conseguir dosar
essa criação com né, com Scratch, com todas as possibilidades, com os Arduinos e tal, mas também ter aqueles momentos que é argila, que é papelão, que é... E eu acho que quando a gente consegue casar essas coisas, é o mais interessante. Quando tem um momento realmente analógico da mão, de explorar, de sentir, e depois fazer essa conexão com o digital. Foi isso que me encantou no Movimento Maker, porque eu acho que é esse lugar desse elo entre o que é fundamentalmente humano e natural com o digital, que também é super interessante. Não, e a gente percebe que muitas vezes, por incrível que pareça, algumas pessoas acham isso estranho, mas o digital às vezes é mais fácil. O eletrônico, a programação é mais fácil do que fazer o craft, né? Fazer a estrutura, fazer o em volta, o entorno, o design. Aí tô falando do design no sentido mais profundo, não só o visual, mas também a usabilidade, enfim. É mais complicado. Agora, Paula, quando a gente começa a falar sobre habilidades do futuro, essa expressão tá na moda pra caramba, né? E você começa a olhar, seja na ONU, seja, sei lá, não importa quem, começa a falar quais são as habilidades do futuro e tudo mais, começa a vir uma série de habilidades que a gente até entende o porquê que está sendo dito que são habilidades do futuro, né? Então, a flexibilidade cognitiva, aprender negociação, julgamento e tomar decisão, inteligência emocional, criatividade, pensamento crítico, resolução de problemas complexos, é um monte de coisa. Só que quando você vai olhar para cada uma, fala assim, tá, entendi, legal, como é que eu ensino isso? Então, quando eu leio essas habilidades, né, necessárias para o século XXI, eu penso muito em educadores de 100 anos atrás, tipo John Dewey, mesmo você pensar no Rudolf Steiner, né, nas propostas educacionais deles, estava muito, né, a ideia de uma educação integral para, né, conseguir que as pessoas se desenvolvam de forma integral. Agora, esses dias mesmo, a gente levou as crianças na exposição do Leonardo da Vinci. Então, todas essas habilidades, né? Sim. Numa pessoa, tudo bem, no Renascimento e tal, mas não é nada novo. Um cara absolutamente fora da curva. Não né? o cara era um cara absolutamente fora da curva, mas não é nada novo. Não é uma coisa que a gente quer agora, no século XXI, que a gente precisa. A gente sempre precisou de tudo isso. E eu acho que tem muito a ver com conseguir ajudar as crianças a se desenvolverem de forma integral e que elas de fato estejam... E isso eu acho que no movimento Maker a gente consegue ver isso. Na sala de aula Maker, quando todas as crianças, inclusive as que geralmente têm uma dificuldade enorme de acompanhar uma aula mais instrucional, estão todas engajadas. Mesmo que alguns estejam mais profundamente engajados ou menos profundamente engajados, todos acabam... sabe, se envolvendo, brincando, pensando com as mãos, trabalhando em equipe. Então, eu acho que esse contexto maker na educação, quando é autêntico, quando de fato é um projeto que faz sentido para as crianças, onde elas têm voz, onde elas têm escolha, onde elas conseguem, elas se sentem competentes para também conseguir desenvolver as coisas que elas estão tentando desenvolver. Quando elas aprendem sobre receber e dar feedback de uma forma, né, legal, você vê todos envolvidos. E aí todo mundo consegue se desenvolver e se desenvolvendo e criando essa confiança para ir para um lugar mais complexo. Eu acho que também nesse tipo de projeto, o ritmo ele não é tão pré-estabelecido. Você consegue fazer com que algumas crianças trabalhem no ritmo mais próximo do ritmo delas, né? Diferente daquela coisa mais linear da aula, que tá todo mundo escutando a mesma coisa na mesma hora, todo mundo tem que escrever na mesma hora, enfim. Acho que é mais fácil. Paula, você falou muito de empatia, né? Então, assim, tem um lado, obviamente, socioemocional nessa história. Isso serve muito, como eu falei, para inovação, empreendedorismo, design e tudo mais. Agora, tem outras características que acho que tem um pouco no que você falou e que também são muito relevantes, né? Colaboração, autonomia, resiliência. Isso são coisas também que você ganha em projetos desse tipo, né? Sem dúvida, porque esses projetos, ao mesmo tempo que as crianças se divertem e tal, o tanto de frustração que você vê numa sala de aula maker é enorme. Assim, as crianças realmente, às vezes elas choram, às vezes elas fazem 10 vezes a mesma coisa e não conseguem chegar no resultado que elas querem, porque não é fácil desenhar alguma coisa que de fato funciona. E aí, nesses processos, né, onde faz uma vez, tem que refazer um pouquinho, tem que eles né, têm de fato uma construção de conhecimento sobre aquilo que eles estão
construindo, mas também tem uma construção de autoconhecimento também, né? Sim. De onde que eu me frustro, como que eu peço ajuda, como eu aprendo, o que eu preciso para ficar menos frustrado, como que eu peço ajuda. Enfim, e aí vai se construindo autonomia, vai se construindo habilidades de colaboração. Agora, você comentou, né? A criança chorando. Uma das coisas que eu lembro, assim, os pais precisam estar comprados também nessa história, né? Eu lembro que uma vez eu fiz um curso de solda para crianças, né? Pô, um ferro de solda chega a 300, 600 graus, né? Então, e no curso fazia as pessoas assinar um documento e falar, sua criança vai se queimar, né? Talvez não, mas ela vai se queimar. Obviamente que eu tô falando de um negócio muito pequeno, numa coisa, sabe, muito fechada, num nicho. Mas esse lado dos pais entenderem esse processo é muito relevante, não é? É muito relevante. E, por exemplo, a gente tá no meio de um projeto com os pequenininhos de 5 anos que para eles começarem a entender um pouco, né, que a máquina não vai fazer qualquer coisa. A máquina vai fazer o que você pedir para ela fazer. Então, E olhe lá. E olhe lá. Esse começo de entendimento de que você precisa dar uma instrução muito específica para a máquina fazer alguma coisa. Então, eles estão fazendo uns bichinhos porque eles estão nesse processo de aprender a ler e eles vão praticar a leitura lendo para esses bichinhos. Então, eles desenham os bichos, digitalizam os bichos, Legal. Depois eles cortam exatamente esse desenho que eles fizeram na laser. Na cortadora laser. E depois eles costuram. Então tem todo um processo. Eles cortam em feltro, então, é isso? Eles cortam em feltro e depois costuram. Então tem todo esse processo, assim, da ideia da cabeça deles. Então vai para a máquina e volta para a mão deles. E várias crianças falam, mas minha mãe não deixa eu mexer com a agulha. Eu falei, mas você precisa aprender, né? Então é esse lugar dos pais, desse cuidado extremo. Uma agulha, uma criança de 5 anos vai se espetar com a agulha? Vai. Mas depois de um tempo A de 45 também. A de 45 também, exatamente. E tudo bem se espetar com uma agulha uma vez e daí não vai se espetar de novo, vai. Então é isso, os pais entenderem que a gente vai usar ferramentas de verdade com as crianças. E esses dias mesmo, a gente trabalha muito com autorreflexão. Então, depois de todos os processos, as crianças fazem reflexões sobre o processo de criação que eles acabaram de vivenciar, porque é muito importante essa metacognição, né, para eles nesse processo todo de aprendizagem. Então, teve uma criança que estava falando sobre a aula de Design Thinking, contando para um aluno novo sobre o que era a aula de Design Thinking, um aluno de 7 anos. E ele vira e fala assim, então, e a gente se sente mais velho aqui porque a gente pode usar ferramentas de verdade. Então, essa coisa que é uma autoconfiança, não só nesse sentido criativo, mas sabe, da criança sentir, esse adulto tá me enxergando como um ser inteiro, não um ser pela metade porque eu sou mais novo. Ou como igual, né? Descendo daquele pedestal. Exato. Então essa ideia deles desde pequenos se sentirem capazes, assim, eles estão confiando em mim, eu posso. E se eu posso, assim, eu não posso de cara, mas eu vou praticar mas aí vem também um senso de responsabilidade, né? Do jeito que você me explicou, ainda que você não use essas palavras, você acaba passando também um pouquinho de entendimento de algoritmo. Sem dúvida, sem dúvida. Empreendedorismo, exato. Ciência de projeto, trabalho em equipe, Exato. Um monte de coisa que depois ele vai ter que fazer lá o team building no RH quando ele for trabalhar para aprender tudo isso. E ele já vai ter feito isso próprio design thinking, né? A ideia é essa, que a gente vai, né, de uma forma lúdica, porque a natureza das crianças é brincar. Então, de uma forma lúdica, eles vão praticando tudo isso que faz muito sentido no mercado de trabalho, mas faz muito sentido na vida. A gente precisa de, né, habilidades de colaboração numa família, a gente precisa de habilidade de colaboração num ponto de ônibus, né? Num dia de chuva. É que assim, vamos lá, muitos dos pais talvez não se preocupem tanto com isso, porque acredito que possam dar esse tipo de educação em casa. Mas acho que é muito relevante quando a gente fala de empreendedorismo, de inovação, a gente fala de inovação aberta. Essa história de colaboração hoje, ela tem uma pluralidade muito grande, né? Se você não aprender a conviver com isso, não entender isso, vai ficar muito difícil mais para frente. O letramento digital é essa habilidade de lidar com
esse universo tecnológico todo, não só como usuário, mas sim como um ator na criação também de tudo isso. Então, é entender o que está por trás de tudo isso. Principalmente, né, nesse momento de inteligência artificial cada vez mais presente, eles precisam entender que aquela maquininha que está conversando com eles, que está respondendo para eles, é uma programação, que foi alguém que programou. O que está por trás dessa programação? Mas acho que é mais assim... É mais profundo até. Você tem... Não importa qual profissão, tá? Se é jornalista, se é dentista, o que é. Esse cara entendendo programação, ainda que ele não vai codar, isso ajuda esse cara a ser um melhor profissional. Sem dúvida. A gente vê isso hoje. Sem dúvida. Poucas empresas no Brasil têm essa preocupação. Lá fora é mais comum. Você tem empresas que dão aula de programação para qualquer pessoa, de qualquer nível, de qualquer cargo. Porque eles entendem isso, assim. Desde a coisa mais boba, que é do tipo, essa pessoa vai entender como ela pode automatizar ou otimizar o que ela faz, né? Não importa se isso vai ser com Excel, ou se vai ser com um aplicativo, ou vai ser com um hardware qualquer, mas entender também que a partir do momento que você entende como as coisas funcionam, você sabe como pode melhorar, como você pode hackear e tudo. Exato. Por exemplo, um elemento fundamental em todos os currículos, assim, todos os currículos sérios hoje em dia, e uma discussão grande na educação, é a ideia do pensamento computacional. Quando você pensa em criatividade, né? A criatividade faz muito mais sentido e, na verdade, criatividade, de fato, quando você está pensando em inovação, só acontece de forma coletiva. São várias pessoas pensando ao mesmo tempo em cima de uma mesma coisa e aí sim vai se criar uma coisa inovadora de fato. Numa equipe, hoje em dia, se todos têm uma possibilidade de ter, né, esse pensamento computacional presente nessa mesa onde todo mundo está pensando junto, as possibilidades de resolução de problemas e de inovação é muito maior. Deu tilt, volta já! Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Paula, você falou um monte de palavrinha aí, Arduino, Scratch, um monte de coisa. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu comentei com o Iberê do Manual do Mundo que a gente ia gravar e ele foi muito gentil, ele mandou uma pergunta pra gente responder aqui. Vamos escutar. Fala, Cava, tudo jóia? Cara, você sabe que a missão da minha vida é tentar explicar coisas de um jeito fácil ou de um jeito mais fácil do que as pessoas estão acostumadas. E a primeira vez que eu vi o Scratch, que é aquele jeito de programar para quem não sabe programar, para quem não sabe uma linguagem de programação, eu fiquei encantado, achei sensacional. E eu queria que você falasse um pouco disso. Quais são os jeitos de você ensinar lógica, ensinar o que existe por trás da programação para criança pequena? Eu tenho uma filha de 4 anos, eu não acho que ela deva programar, mas eu acho muito bacana que a gente já consiga ensinar para ela um pouquinho dessa lógica da programação e da matemática. Quais são as ferramentas que a gente pode usar para isso? Um abração. Antes de responder, Iberê, não sei se ele tem noção real da importância que ele tem, né? Outro dia eu vi um cara no Twitter falando que foi cursar mecânica porque viu os vídeos dele, né? E começou a gostar do assunto. Ele fala para dezenas de milhões de pessoas, né? E eu, na história do Makers, eu virei um hub de maluco. E eu percebi, olha que interessante, que muitas das pessoas quando iam lá falar comigo, tinha de tudo, artista, engenheiro, tinha tudo. Então, e eu normalmente perguntava, por que você virou artista? Por que você virou engenheiro? E era muito comum quando eu perguntava para o engenheiro, por que você virou engenheiro? O cara falava, tô com vergonha. Eu falei, não, fala. Não, eu virei engenheiro por causa do Homem de Ferro. É inacreditável. E aí eu descobri que tem uma pesquisa em Londres, uma pesquisa super séria, que os caras fizeram em universidades de engenheiro, e os caras descobriram que mais de 75% dos engenheiros viraram engenheiro por causa do Homem de Ferro. Ai, que não né? sabia Então, assim, disso, muito legal. Então, essa história do poder do exemplo, da inspiração, é muito brutal. Né? Então, assim, Iberê tem um papel fantástico. Agora, como levar isso para a escola? Porque a gente está fresco nisso, né? Isso que a gente está botando agora, de programação, de maker, isso é novo. Né? Ainda que a gente tenha Leonardo da Vinci há muito tempo atrás, essa história da gente realmente voltar para as pessoas e falar, né, vocês podem mudar o que está à sua volta, vocês não são só consumidores passivos, isso é novo. Vocês chegam a discutir sobre isso ou não? Isso é uma preocupação que vocês têm?
Eu vou falar de um projeto específico que a gente desenvolveu no Instituto Catalisador, que chama Roda de Invenções, que é uma prática educativa super simples, que basicamente é um momento de uma roda de histórias, um momento de uma roda de invenções, seguido de um momento de uma outra roda de histórias sobre essas invenções que foram criadas a partir dessa provocação dessa roda de histórias. O que é essa roda de histórias inicial? Nada mais é do que um disparador para um processo, né, de pensamento, é uma inspiração, várias coisas assim. E eu acho que na escolha desses livros, em todas essas rodas de histórias que a gente começa, essas rodas de invenções, o objetivo é muito esse. Como é que, a partir de uma história, a gente pode inspirar uma criança, e às vezes a gente já fez roda de invenções com crianças, com jovens, com adultos, com várias pessoas em situações muito diferentes. E é isso, a história tem esse poder de inspirar. Então, às vezes pode ser uma história, a gente adora livro infantil, então a gente usa muito livro infantil, mas pode ser, por exemplo, um filme, aquele filme... como chama? Menino que Descobriu o Vento? Obrigada. Eu tive com ele outro dia, você acredita? Então, aquele filme fantástico. é um filme incrível, eu acho, hoje em dia, assim, se a gente está nesse processo de inspirar as crianças para se enxergarem como agentes de mudança, esse filme, por exemplo, é um filme muito legal. Sim. Então, isso, por exemplo, E a eu gente já acho usou que na ele, escola. desculpa te interromper, mas eu acho que ele é um exemplo muito melhor para o Brasil do que um Zuckerberg da vida. Sem dúvida nenhuma, óbvio. Muito mais interessante. E se você caçar, né, hoje pela internet, tem muitas referências bacanas. Tem. E eu acho que também, às vezes, pode ser um filme como esse, mas também pode ser um livro infantil. Hoje tem um livro que a gente usa muito que chama O Jardim Curioso, que é super legal. Sobre um menino que começa a plantar né, cuidar de um jardinzinho e de repente a cidade começa a se transformar porque teve outro que percebeu que ele estava lá. Então, né, ter esses personagens, ter essas histórias inspiradoras é super importante. Agora vamos tentar responder o Iberê. Ele falou sobre Scratch, você já tinha comentado. Explica um pouco para as pessoas que não sabem o que é isso. Bom, o Scratch foi desenvolvido no laboratório do Lifelong Kindergarten. Lá no MIT. Lá no MIT Media Lab. E ele é meio que uma continuação de uma pesquisa profunda que vem acontecendo sobre programação para as crianças desde a época do Logo, né? Que foi a primeira linguagem de programação para a criança. O Mitchell Resnick, que trabalhou junto com o Seymour Papert, que foi o cara que começou a discutir muito essa história do construcionismo, né? Que é essa pegada maker na educação, né? Que as crianças aprendem mais quando elas de fato criam alguma coisa que é pertinente para elas, de fato, que é compartilhável com o mundo. Então, é uma plataforma mais interessante do que só uma linguagem, é uma linguagem por blocos. Então, mesmo crianças que não sabem ler ainda, porque digitar código ainda é difícil para muitas crianças. Então, uma linguagem de blocos bem intuitiva, onde as crianças começam a aprender essa lógica de programação. Como um Lego, né? Elas vão juntando. Lego. Exato. Bota esse bloquinho dessa cor e eles entendem que essa cor é para movimento, essa cor é para... Exato, tem uma cor que são para comandos, uma cor para variáveis, uma cor para... Então, ele vai juntando na tela como se fosse um aplicativo de iPad mesmo, de iPhone, e vai juntando e consegue fazer a programação, né? E aí cria vários tipos de animação e possibilidades. E hoje o Scratch 3.0, ele tá muito mais fácil de se usar também em tablets. E a coisa mais interessante do Scratch é que é uma comunidade, acho que é uma das primeiras grandes comunidades de programadores crianças. Então tem crianças do mundo inteiro trocando informações sobre como programar e compartilhando projetos. Então é um grande projeto de criação coletiva global. E o pessoal no MIT Media Lab, a gente esteve lá, o Instituto Catalisador, a gente foi convidado para fazer uma imersão lá de uma semana, que foi muito interessante, há uns 4 anos atrás. E foi super interessante ouvir deles como eles têm um cuidado enorme. Eles sabem que é uma comunidade de... Acho que agora são centenas de milhares de crianças
trabalhando juntas, obviamente tem questões, às vezes, né, que precisam de uma mediação, e eles têm uma equipe só de mediação que está atenta a todas essas interações que estão acontecendo na rede para que seja um lugar seguro e legal, um lugar bom de criação para a criança. Agora, saindo da programação em bloco, né, e tentando responder o Iberê, que mais que tem? Por exemplo, você usa Make, por exemplo? Eu uso Make, a gente usa Scratch. Explica o que é o Make. O Make é uma plaquinha que você consegue transformar quase qualquer coisa num teclado. Então, você conecta via... você precisa... As crianças precisam... A gente chama de cabo garrinha. Cabo garrinha, obrigada. Fiquei pensando... Ou cabo jacaré. Cabo jacaré. Também usa cabo jacaré. Então, através dos cabos jacaré, você pode conectar o computador com qualquer coisa que conduza energia. Então, uma banana. Uma banana, uma massinha. O ano passado a gente fez um projeto super interessante com as crianças do 5º ano. Ano passado agora, né? Em novembro. Eles estavam no meio de uma pesquisa grande sobre imigração. Então, a gente queria muito que eles pensassem, né, no mapa deles, o mapa pessoal deles na cidade de São Paulo, que obviamente é refletir também um pouco, né, de qual imigração que aconteceu no caso da família deles especificamente, mas era um mapa bem pessoal, assim, era um mapa afetivo deles, mas era um mapa interativo. Então a gente usou o Make para fazer esse mapa interativo. Então a pessoa encostava no mapa e aparecia alguma coisa na tela. E, enfim, então nesse processo, não só eles fizeram um mergulho profundo sobre a São Paulo deles, uma coisa mais subjetiva e íntima, mas eles também aprenderam, bom, o que conduz, o que não conduz, como é que eu fecho um circuito. Little Bits você conhece? Little Bits eu conheço, eu acho muito caro. Sim, no contexto brasileiro. Caro, né? Mesmo lá fora, né? Um kit básico custa uns 300 acho que não sei se barateou. Você consegue comprar uns bem simplesinhos por $150, né? Mas ainda assim com dólar, com importação com e tudo mais. Fica muito caro. E para uma escola no muito caro ainda, né? Então eu gosto do Little Bits. Eu acho é fantástico. Eu é acho maravilhoso. muito legal o Little Bits, mas tem muitas outras opções de formas de trabalhar com sensores, Sim. com motorzinhos de forma mais barata. Foi baseado neste problema que eu acabei criando o Root. Criando o Root, eu ia falar do Root agora. A gente já usou o Root. Você já usou? A gente estava num projeto, o Instituto Catalisador, onde a gente estava conectando escolas públicas com os Fab Labs livres que tinham acabado de abrir em São Paulo. Da prefeitura. Então Legal. a gente mapeou assim, escolas próximas aos Fab Labs e o trabalho era muito esse, de fazer uma conscientização entre os educadores das escolas sobre construcionismo, aprendizagem criativa e apresentar o potencial dos Fab Labs para eles. E aí, nesse momento, a gente fez um trabalho com o Root no Fab Lab da cidade de Tiradentes e em Pirituba também. Legal. E as crianças ficaram super envolvidas com o kit. Legal. E foi super legal na época, porque não só a gente usou o kit, mas a gente também montou kits com eles. Para ficar lá, para virar um kit que morasse no Fab Lab. Strawbees, já ouviu falar ou não? Qual? Strawbees. Não. É bem interessante, assim, é um negócio de canudinho que você monta, mas eles também têm uns arduinozinhos deles não que enfia no canudinho de bebê. Uhum. E aí você consegue fazer umas rodas de... É super legal. É super legal. Óbvio que também tem o mesmo problema de custo e tudo, mas é muito legal. Tem um outro kit brasileiro que não tá tanto em produção ainda, mas assim, enfim, eu conheço a pessoa que está desenvolvendo, eu não sei se você conhece o kit Beta. Que a Cássia Fernandes e o Natan Rabinovich desenvolveram. É muito parecido com o Root. É muito parecido com o Root, mas também tem tem uma placa programável. E a base dele acho que é com corte a laser, né? Ele faz corte a laser, ele tem um Arduino dentro e tal. E é super interessante. O core, né, o núcleo do Beta é realmente essa coisa do tinkerar, né? Uhum. Do como é que a gente faz uma exploração brincante e transforma, né? Agora, eu usava muito aqui, quando não dava pra comprar a tinta e que tudo é muito caro, usava papel, usava LED normal, né? Isso muita gente faz, né? Usa aquela fita adesiva que passa a condutividade. E dá para usar papel alumínio, dá para usar a parte de dentro de caixa de Tetra Pak. Qualquer coisa que passa o mínimo de condutividade você consegue fazer, né? E você usa uma bateria de relógio lá, dá pra fazer coisas legais. Para as escolas públicas, o que a gente, né,
trabalhando no catalisador, o que a gente recomenda muito é que as escolas de fato explorem esses equipamentos públicos que existem, que estão disponíveis. Você falou do Fab Lab. Acho que as pessoas não sabem o que é um Fab Lab. É um espaço maker. O Fab Lab é um espaço maker que tem, assim, todas essas máquinas de fabricação digital. O Fab Lab, como conceito, também nasceu no MIT Media Lab, Sim. como esse laboratório onde é possível criar quase qualquer coisa. Os Fab Labs livres são um projeto super interessante que nasceram, né, na gestão do Haddad. Se eu não me engano, são 12 Fab Labs na cidade de São Paulo. Eles continuam super ativos. Tem cursos gratuitos sobre todas as máquinas que estão lá. Curso de Scratch, curso de Arduino. As equipes que a gente conheceu nos Fab Labs, mas isso foi alguns anos atrás, mas eu imagino que muitas dessas pessoas continuam lá, são incríveis, são educadores de verdade, assim. E de todos esses espaços públicos, é um dos que eu acho mais interessante, porque é um dos poucos lugares que eu já vi no Brasil onde, de fato, você vê uma mistura da sociedade criando juntas. Então, você entra num Fab Lab um dia, vai ter um arquiteto que está tentando prototipar alguma coisa, um advogado que tem como hobby brincar com Arduino, um idoso que está sem trabalho, que foi lá explorar alguma coisa, um menino que decidiu não ir para a escola naquele dia ou estava lá na rua, tal, foi parar lá. E aí junta esse pessoal, assim, de idades diferentes, de contextos sociais diferentes, e que começam a se ajudar nos projetos. É super interessante. E lá tem tudo, né? Tem controlador laser, tem plotter, tem tudo, né? Tem Arduino, tem plotter, tem computador, tem... Tem bastante impressora 3D também. Tem bastante impressora 3D. E é uma extensão super interessante da escola. Então, assim, tem várias escolas que têm trabalhado com os Fab Labs livres e eu recomendo muito, assim. E aí... Agora, essa é uma realidade de São Paulo, né? Fora de São Paulo é mais difícil encontrar makerspaces abertos, né? Fora de São Paulo é mais difícil. Hoje em dia, tem uma rede que nasceu também há uns 5 anos atrás, que é a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, que tem educadores no Brasil inteiro fazendo projetos muito interessantes. E dentro da rede tem muita gente muito preocupada com a educação pública, obviamente, e promovendo, assim, criando e investindo em projetos makers para a rede pública. Então tem várias iniciativas em diferentes lugares do Brasil, onde tem um espaço maker aqui, um espaço maker ali, que são públicos também. Então vale a pena entrar no site da Rede de Aprendizagem Criativa, porque tem iniciativas no Brasil todo. O Léo Burdi, que também trabalha no Lifelong Kindergarten, foi um dos idealizadores dessa rede. Eu falei com ele está há 20 anos lá no MIT, ele dirige esse programa de aprendizagem criativa que você comentou, e uma das perguntas que eu fiz para ele é assim, Léo, como é que tá essa história de STEAM, né, de ciência e tecnologia, artes e matemática, como é que tá criatividade e movimento maker lá nas escolas dos Estados Unidos? E eu pedi para ele gravar a resposta, ele mandou pra gente, vamos escutar. O que a gente percebe aqui nos Estados Unidos é que essa ideia, né, de se trazer o movimento maker, uma educação mais mão na massa, assim, para as escolas é algo que está na agenda de todo mundo, né? E cada escola, as escolas estão explorando esse conceito de formas bem diferentes, né? Existem algumas escolas conceito que já nasceram totalmente voltadas para a ideia do movimento maker, baseado em projetos e tal, né? Elas têm instalações assim fantásticas, com muitos equipamentos, né? Aqui mesmo na região, perto do MIT, aqui na região de Boston, tem várias escolas desse tipo, né? Como o Newville Studio, por exemplo, né? E outras. E é muito interessante ver como elas crescem, que tipo de alunos que elas atraem, quais são as dificuldades que elas têm. E o principal desafio tem a ver justamente com a avaliação e adequação com os estándares, né, os padrões assim, curriculares, né, do estado, né, aqui da região. E também tem as outras escolas que estão tentando se adaptar e muitas vezes elas procuram criar um laboratório, né, uma aula mais de contraturno, em que os alunos vão e assistem ou participam de algum projeto uma vez por semana. No nosso trabalho, a gente não acredita muito nessa história da criação de um espaço maker, né? A gente acha que a criatividade e o trabalho mão na massa eles devem ser integrados com o dia a dia dos alunos, né, independente do espaço. O ideal é que
que esse tipo de atividade possa acontecer na sala de aula, né? E a escola tem muito essa tendência de isolar as atividades, assim, né, em espaços diferentes, né? Por exemplo, a ciência fica no laboratório de ciência, a arte fica na sala de artes, né? E agora a parte de criatividade, e trabalho mão na massa e movimento maker também vai para o laboratório maker. É algo que a gente procura evitar, né? E também procura explorar formas de se trabalhar com isso de uma maneira mais integrada, né? E não apenas usando a tecnologia, mas usando materiais do dia a dia, como caixa de papelão, sucata e outros objetos, né? Algo que facilite a conexão dos alunos com os projetos e que também permita que eles continuem esses projetos na sua casa, em outros lugares, e que passem a ver o mundo como um lugar que incentive a nossa criatividade, né, que nos convide a contribuir de alguma forma, né, que a gente não passe a nossa vida como seres simplesmente passivos. O Léo também pediu para convidar quem quiser transformar a educação brasileira em algo mais criativo e mão na massa, participar da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, e o site é aprendizagemcriativa.org. O Paulo, ele falou muito sobre usar a tecnologia não de forma passiva, ele falou da história de colocar, de não ter um espaço separado, né, não ser uma coisa separada. Isso é um dos problemas, né? Falta formação nessa área. Então, eu acho que cada vez mais, e eu acho que não é só uma questão de formação, mas sim uma questão da estrutura da escola com tudo tão compartimentalizado. Eu concordo 100% com o Léo. Eu acho que a aprendizagem criativa e a educação maker tem que estar totalmente integrada na sala de aula e nos projetos de sala de aula. Com a grade horária, tem que ter horário de matemática, tem que ter horário de português, tem que ter horário disso. O tempo maker é um tempo diferente do tempo de 45 minutos da sala de aula. É muito difícil entrar num processo maker. Quando as crianças entram no flow, acabou a aula. Então, isso é uma coisa que eu precisa, assim, ter um espaço como esse dentro da escola para já engajar as crianças já é alguma coisa muito legal. Não só como espaço, mas espaço, quando eu digo espaço e tempo, né? Eu acho relevante também o que não inviabiliza a crítica dele, né? Não é uma coisa versus a outra, não é excludente. Mas eu acho super interessante, né? Eu acho que tem que estar... E não significa que toda sala de aula tem que ter uma impressora 3D, de jeito nenhum. Obviamente. Pode ter, né, a impressora 3D como um recurso da escola e todos os professores que queiram usar, usam. E o que eu acho que os pais precisam entender é o seguinte... a revolução que a gente viu agora nesses últimos 20 anos com a internet, essas crianças vão viver revoluções iguais em 5, 10, 15 anos, ou seja, elas vão passar por essas revoluções mais 5, 10 vezes durante a vida. Então, não adianta mais achar que assim, eu vou preparar meu filho para esta realidade, porque não vai existir mais uma realidade fixa. Agora, Paula, você falou várias vezes sobre o Instituto Catalisador. Eu ia te perguntar se tudo isso que a gente está falando é uma habilidade elitista ou é uma coisa só para as escolas e para quem é abastado, mas a escola pública é super viável. E basicamente assim, o trabalho que a gente faz um trabalho direto com as crianças, mas a ideia é sempre trabalhar com os educadores na escola e tentar ir plantando essas sementinhas para ter escala. Para que esses professores se engajem e queiram participar. Então, também tentando mobilizar todo mundo a participar da rede, porque a rede de aprendizagem criativa é interessante, porque de repente o professor frequentemente se sente muito sozinho, né? No planejamento, na sala de aula, é difícil. Educação maker é muito legal, mas dá trabalho. Dá muito trabalho, né? Sim. Como é que você lida com gestão de coisas, de sucata, como é que você planeja uma aula que cabe em 45 minutos? Como é que você... Então, e aí via rede dá para, né, trocar ideias e não se sentir tão sozinho. Então, a gente faz um trabalho com os educadores, mas a gente também faz um trabalho direto com os alunos. Os educadores começam a ver uma transformação nos alunos e um engajamento nos alunos e começam a querer fazer diferente. Então, a gente tem trabalhado dessa forma. A gente tem trabalhado nas aulas vagas, porque tem muita aula vaga, tanto no estado quanto na prefeitura, que são esses momentos que os professores não estão lá,
ou porque faltou por causa de motivo de saúde, ou porque tem uma licença para faltar. Então tem muita aula vaga. Então a gente ocupa um espaço de aula vaga e começa a fazer um trabalho que tem a ver com tinkerar, que tem a ver com engenharia reversa, que tem a ver com introdução a Scratch, com letramento digital. As crianças vão se engajando, de repente os professores começam a participar das aulas vagas para ver o que a gente está fazendo lá e vão, né, se contaminando de forma positiva para catalisar novas transformações dentro da escola. Querendo ou não, é um movimento que está crescendo, só que tem que ser sério. Então tem que ter formação de professor para isso. Porque não é difícil, né? E formação, assim, boa. Então, acho que o mais importante no momento é a formação de professor, mas também trabalho com diretores, trabalho com coordenadores, trabalho com famílias para todo mundo entender do que se trata. E eu, pessoalmente, acho que tem que ter uma forma de flexibilizar grades horárias nas escolas para dar conta desse tipo de atividade. E isso tem tudo a ver com a base. Então, mesmo que a base fala, também tem que ter isso. Como é que a gente, né, organiza o tempo da escola para que seja genuinamente mais generoso com esse tipo de coisa que gera aprendizados enormes, dispara interesses genuínos dos alunos, onde a voz dos alunos vem à tona, onde a conexão com a cidade se faz mais presente. E aí, a partir daí, dá para explorar um monte de coisas que estão na base, matemática, física, química, por causa de projetos autênticos. Não, e posso falar de todas as coisas de fabricação digital que existem para trabalhar. Eu acho que a menos interessante é a impressora 3D para o tempo da escola. Eu acho que tem muita coisa melhor. Eu acho que como custo-benefício para a escola pública eu concordo, mas como você tem acesso a isso também, eu acho que é bastante relevante também, porque ela traz uma revolução e uma mudança na maneira das pessoas pensarem que as crianças já têm naturalmente. Uhum. De entender que aquilo não é só um novo processo de produção, e sim sobre criatividade. Sim. Acho que o fato de você poder construir absolutamente qualquer coisa na impressora, acho que destrava a cabeça de todo mundo. Paola, adorei, espero que você tenha gostado. Eu adorei também. Mas é tanta coisa, né, que é difícil falar de tudo isso. Não, mas acho que é isso. Como é que as pessoas te acham na rede? Você falou sobre o Instituto. Eu não sou tão ativa nas redes. Mas você falou dos institutos, vamos lá. Dos institutos. Então, tem o Instituto Catalisador, super importante, é catalisador.org.br. Esse é o site, mas a gente também está no Instagram. Tem uma outra organização que eu tenho feito parte, que é um coletivo de gente apaixonada por educação maker, e especificamente pelo que a gente traduziu tinkering como tinkerar. Então, gente que está interessado no brincar e no fazer. E aí a gente criou esse coletivo chamado Tinquerer. A gente traduziu vários dos guias de invenções do Exploratório de São Francisco. Estão todos traduzidos para português. E que é um começo legal, assim, para quem está começando e quer implementar na sala de aula. Todos os guias estão em português no site do Tinquerer, que é tinquerer.org.br. Tinquerer escreve Tinkere. E tem a Avenues, né? Que várias das coisas que a gente faz a gente também coloca nas mídias sociais. Então, é avenues.org. No site você não vai ver tanta coisa, mas no Instagram, no Facebook, às vezes a gente posta coisas que a gente tem feito. E no nosso site, uol.com.br/tilt/podcast/deu-tilt, você vai encontrar nomes e referências de coisas que a gente recomendou aqui no nosso podcast. Obrigado por quem chegou até aqui. Quem gostou, recomenda para os amigos, que a gente precisa crescer. Me segue nas redes que eu vou avisando dos próximos aí e manda pergunta. A gente vai tentar um dia fazer um especial só com as perguntas que vocês estão mandando. Mas é isso. Obrigado todo mundo. Obrigado, Paola. Obrigada, adorei. Deu Tilt tem a apresentação de Ricardo Cavallini, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Fabiana Ushinaka e Juliana Carpanês.